Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Esse é um podcast dedicado ao ator. E às bases imprescindíveis ao pleno exercício da sua função no mundo. Bom, para começar, o ator tem que ter o que dizer. E para ter o que dizer, ele tem que estar olhando para fora. Mas o que é olhar para fora? É conhecer o contexto e as sensações humanas, as dores humanas. Porque só assim o ator consegue ser efetivo e preciso na interação com a plateia, respondendo diretamente às suas necessidades. E quando a gente fala de contexto, parece que existem muitos contextos, né? O político, o social, o cultural. Mas existe um contexto humano, que é o que as pessoas estão sentindo, com quais bases de pensamentos e sensações as pessoas estão vivendo e passando seus dias. E pode reparar que são bases comuns a todo mundo. E é isso que faz ser possível uma tragédia de 2.500 anos atrás trazer questões que são contemporâneas. E se o ator identificar por onde as pessoas andam, ele identifica do que elas precisam. Seus pedidos, suas faltas, suas dores. E agora você pode estar pensando, mas eu leio o jornal, as notícias, eu sou informado. E ok, tem que estar informado mesmo do contexto sobre o mundo, mas você não pode perder de vista onde a sua profissão opera. A sua profissão, a nossa profissão, ela opera dentro. A gente precisa observar o que se passa dentro das pessoas, como um cientista do comportamento e das sensações humanas. Mas do que consiste essa observação? Do que exatamente a gente está falando? A gente vai falar alguns tópicos básicos para você poder começar a olhar. Primeira coisa, isenção, olhar científico. Isso vai acompanhar a carreira do ator para sempre. O ator é um cientista observando uma cultura, querendo conhecer os processos mentais que regem os comportamentos. Ou seja, da onde vem um comportamento? E para conseguir isso, segue o próximo item. Mente quieta, menos opinativa. E existe uma reversão muito grande para ser feita nesse lugar, porque as pessoas acham que o ator é um cara com muitas opiniões a serem defendidas e tal. Mas não, a opinião ela é justamente o que fecha a mente de alguém para escuta isenta, que é isenta do que eu penso. Não importa o que eu penso, o que importa é a minha capacidade de observar e fazer contato com aquilo. Gente, isso é muito importante, a capacidade de fazer contato. E depois a gente até pode fazer um podcast só sobre isso, né, Pri? Sim. Item 3. Interesse. O ator é um curioso. É aquele cara que tá lá no metrô e enquanto todo mundo tá de foninho, ele tá querendo saber o que cada pessoa tá pensando, sentindo, o que cada um tá ouvindo naqueles foninhos. O ator quer conhecer e compreender mais do que opinar. Item 4. O ator tem que conhecer como funciona a mente humana, conhecer o modo como a cultura que a gente vive condiciona os comportamentos. O ator tem que pensar fora da caixa, né? E você tem falado muito sobre isso, pensar fora da caixa. E, de fato, a nossa profissão exige isso. E ok, mas o que é a caixa? O ator tem que estar consciente do que é essa caixa e de que as pessoas estão vivendo a partir dela para poder contar que o fora da caixa existe. Mas para trazer as pessoas para fora dessa caixa, você tem que estar fora dela. Senão você vai ficar dentro da caixa reclamando sobre os problemas que ela tem. Então, assim, você fora da caixa é quem vai abrir o caminho para as pessoas irem para fora dela. Então, muito além de técnicas, o ator tem que estar aberto para conhecer a si mesmo, o mundo, conhecer a cultura, conhecer a mentalidade humana e os papéis que um humano interpreta na sua vida, na sua rotina. Aí, depois de conhecer, a sua função é achar saídas para as questões humanas e então oferecer soluções ao mundo. Atuar não é sobre criticar o que se encontrou na pesquisa sobre uma cultura, uma situação. É sobre mostrar as portas de saída, apontar um caminho, ver de dentro, se dispor a conhecer intimamente, decupar motivos, sensações, até que aquele comportamento, aquele perfil, seja compreendido. E na compreensão, a gente estabelece uma comunicação. Na compreensão, as saídas se revelam. E oferecer compreensão e saída é a função última da arte. E por que a arte? Porque a arte serve exatamente para isso. Ela tem todos os elementos necessários para a saída dessa caixa. Quer ver? Eu vou contar uma historinha. Era uma vez um reino que passava por muitas dificuldades. O reino não estava feliz. Então, o reino lançou um pedido de ajuda ao mundo e foi rapidamente atendido. Bateu à porta do reino a razão, mas ela era dura, direta demais. E os moradores tiveram medo e não abriram a porta para ela entrar. Dias mais tarde, o reino ainda em dificuldades, recebe à sua porta a justiça. Mas a justiça era firme, severa, e os moradores tiveram medo. E também não abriram a porta para ela entrar. Eles continuavam mergulhados em problemas, precisando de ajuda. Até que um dia, bateu à porta do reino
a arte. Ela vinha vestida de colorido, cantava canções, era divertida, boa de se olhar e de se ouvir. Então os moradores não sentiram medo e abriram a porta para a arte entrar e assim receber a ajuda de que precisavam. Então o ator tem que se habilitar para fazer isso, ser um profissional disso. Para o artista ser uma lanterna, um guia, ele tem que se habilitar para fazer essa função. E a arte tem isso, né, de ultrapassar o intelecto e envolver as pessoas numa experiência que gera uma grande transformação num período muito curto de tempo. E o ator é o gerador dessas experiências que levam as pessoas de um ponto A para um ponto B. Ele é um professor dessa saída que ele viu e vai compartilhar, através da vivência na frente das pessoas. Ele vai mostrar o lugar que ele encontrou. Isso é um ator profissional. E por isso que isso é uma profissão. Porque alguém tem que estar habilitado para garantir a precisão e a eficácia de uma experiência transformadora, de uma experiência de cura. E a gente sabe que a gente levantou vários assuntos, mas quem quiser saber mais, esse é o treinamento que a Coexiste Teatro oferece. E para os atores que querem se habilitar como condutores dessa experiência, que querem ser esse alguém que vai lá conhecer a cultura, encontrar saídas e oferecer de uma maneira artística para as pessoas, pode vir conhecer o nosso curso Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que é um treinamento avançado para atores, que a gente desenvolveu aqui na Coexiste só pensando nisso, em como ensinar a fazer tudo isso que a gente falou na prática. Para conhecer mais desse conteúdo, vai no site coexiste.com.br/teatro. E você pode se inscrever para uma aula aberta nos dias 11, 14, 18 ou 21 de fevereiro de 2020 e seja muito, muito bem-vindo. E é nóis! Um beijo!